Esse é mais um vídeo onde eu falo o porquê das coisas. Eu sou cobrado às vezes pelo tamanho dos vídeos que acabam ficando um pouco longos, mas é porque eu não gosto de falar somente o que fazer. Eu gosto de falar o porquê fazer. Eu acho que assim fica mais fácil de nós gravarmos as informações na nossa memória, de nós aprendermos de fato o que precisa ser feito e também ajuda a desenvolver senso crítico, que é muito importante para que se tome decisões relacionadas a projetos, relacionados a manutenções, independente da circunstância. Tendo senso crítico, provavelmente você vai tomar a decisão correta ou pelo menos não tome uma decisão muito errada. Talvez não vai ser a melhor decisão do mundo, mas com certeza não vai ser a pior também. Tendo senso crítico, com certeza você vai ser um profissional muito melhor do que a grande maioria. O propósito desse canal é ensinar de fato. Eu quero que os conhecimentos que eu estou transmitindo aqui possam ser utilizados no chão de fábrica. Então precisa ser dessa forma, com vídeos um pouco mais longos e mais profundos. Para quem gosta de aprender sobre elétrica, para quem gosta de se especializar, quem tem prazer nisso, com certeza não vai ser problema. Mas para quem busca conteúdos mais superficiais, curiosidades sobre elétrica, esse tipo de coisa, que até é legal também, mas não ajuda muito profissionalmente, aí já está cheio de conteúdo no YouTube por aí, então não cabe a mim ficar repetindo por aqui. Eu quero que esse canal ele seja diferente, ele seja realmente para ensinar elétrica para que possa ser aplicada no chão de fábrica. E para continuar trazendo esses vídeos mais extensos, mais profundos aqui para o canal, eu preciso da sua ajuda. Infelizmente eu não gostaria, mas eu preciso pedir para que se inscreva, ative o sino de notificações e deixe o seu like também, porque é isso que mostra para o YouTube que nosso conteúdo é relevante e isso faz com que ele seja entregue para mais pessoas. Caso o nosso conteúdo acabe não performando bem, caso não tenha resultado, infelizmente eu não vou poder continuar com esse tipo de vídeo. Vou ter que trazer vídeos mais rasos, mais superficiais, para que eu possa ter números melhores e possa prosseguir com o canal. Então, se você gosta de aprender de fato, de ter vídeos um pouquinho mais longos, com conteúdo mais bem explicado, por favor, me ajuda também. Eu te ajudo com conteúdo e você me ajuda deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sino de notificações. E, se possível, deixando um comentário também. Fala aí o que você acha sobre o tema, fala o que você acha sobre o canal, sugira conteúdos aí para o canal. Isso vai ajudar muito. Então, por favor, faça isso que assim você vai ter mais conteúdo também. Mais likes, mais comentários, mais engajamento significam mais vídeos como esse. Então, por favor, se possível, faça isso que você vai me ajudar e vai acabar recebendo em troca mais conteúdo técnico. Hoje, cerca de 80% do público que nos acompanha regularmente, que acompanha nosso conteúdo, assiste nossos vídeos, ainda não se inscreveu. Então, se eu conseguisse pelo menos a inscrição de quem já vem acompanhando o canal, isso ajudaria demais. O canal aumentaria 5 vezes de tamanho. Então, por favor, se você não é inscrito ainda, se inscreve aí, que isso vai ajudar demais. E para falar do assunto do vídeo, de como que um inversor de frequência pode prejudicar um rolamento, é algo que me causou bastante estranheza no começo, mas depois se tornou bastante óbvio também. Eu preciso desenhar para tornar mais didático. Eu só consegui entender melhor a partir do momento que eu vi um desenho, então vou desenhar para vocês também, para que fique mais claro o entendimento. Bom, pessoal, para começar a explicação, eu vou desenhar um motor aqui. Temos aqui a carcaça, a base dele. Vou desenhar como se ele tivesse cortado aqui para que nós possamos enxergar também o rotor. Essa parte a parte achurada aqui vai ser o rotor e a carcaça é onde eu estou rabiscando aqui agora. Acho que está fácil de entender aqui, né? Aqui é a carcaça onde ficam as bobinas, o estator dele, né? Estator aqui fora, o rotor aqui dentro e a base do motor. Nós temos entre o rotor e o estator um espaço vazio aqui, é o entreferro, né, o gap dele, e esse espaço vazio é porque o rotor ele precisa girar, o estator ele fica parado, né, então não dá para deixar encostado, tem que ter um vão aí entre o rotor e o estator. Esse vão é o entreferro, é o gap. E esse entreferro ele acaba se comportando como um capacitor. É como se nós tivéssemos um capacitor conectado entre o rotor e a carcaça. Por que disso? Porque o que é o capacitor? O capacitor é uma placa próxima de outra placa, onde nós aplicamos um sinal de tensão. Vamos supor que temos aqui positivo e aqui negativo. No momento em que eu aplico esse sinal de tensão, vai haver uma corrente para que esse capacitor ele se carregue. E aí nessa placa aqui nós teremos uma carga positiva, uma carga elétrica, um campo elétrico,
o campo elétrico ele fica entre as duas placas, né? Desse lado aqui nós teremos positivo e na outra placa aqui nós teremos negativo. E apesar da formação desse campo elétrico, quando nós temos corrente contínua, como eu desenhei aqui, né, positivo e negativo, nós temos a formação desse campo elétrico, mas não há circulação de corrente entre os polos aqui. Então, quando nós temos corrente contínua, no capacitor, após a carga dele, não há corrente. Mas, quando nós temos corrente alternada, esse positivo e esse negativo eles vão ficar se invertendo. E à medida que eles se invertem, o capacitor fica se carregando e se descarregando. Então, nós temos aqui positivo e aqui negativo, depois vai trocar, né? Aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo e fica fazendo esse ciclo. E à medida que esse capacitor, à medida que nós aumentamos a frequência, que nós ficamos invertendo mais, o capacitor ele vai carregar e descarregar mais vezes. Então, consequentemente, a corrente vai ser maior do circuito. Então, o que eu posso falar aqui? Que mantendo uma tensão igual, se eu aumentar a frequência, eu vou aumentar também a corrente. E o contrário também é válido. À medida que eu diminuo a frequência, eu diminuo esses ciclos de carga e descarga do capacitor e diminuo também a corrente do circuito, uma vez que, como eu falei, quando ele está sendo alimentado com corrente contínua, ou seja, quando ele está carregado e a polaridade aqui se mantém a mesma, nós não temos corrente nesse capacitor. Então, frequência zero, corrente zero. Mas à medida que eu vou aumentando a frequência, eu aumento também a corrente porque nós temos mais ciclos de carga e descarga. E aqui no motor, como nós temos esse entreferro, nós também vamos ter algo parecido aqui. São duas placas que não se encostam, mas que concentram um campo elétrico. Então, nós teremos um campo elétrico interagindo aí entre rotor e a carcaça. E isso vai se comportar como um capacitor. É uma capacitância parasita. É um capacitor que não é necessariamente um capacitor, né? Mas ele se comporta como um capacitor, mas que tem a capacitância, a potência dele quase que desprezível, porque, como eu falei, é algo parasita, né? Não é algo desejável, então isso não foi projetado para estar aí. É indesejável, mas a gente sabe que existe uma diferença entre o real e o ideal, né? No ideal não existiria essa capacitância, mas no mundo real existe. E como que essa capacitância interage aí com o motor? À medida que se nós temos um capacitor aqui, esse motor está sendo alimentado com corrente alternada, no rotor também nós vamos ter corrente alternada, uma corrente induzida pelo estator, né? Mas aqui dentro, então, do rotor nós teremos corrente alternada, e se temos corrente alternada, nós temos corrente nesse capacitor. Ele vai ficar se carregando e se descarregando com uma certa frequência, que é a frequência da rede. E o dobro da frequência da rede, no caso, porque ele vai se carregar positivo e negativo também. Então, é o dobro da frequência da rede. Mas, quando esse motor é alimentado com inversor de frequência, nós temos, no inversor, nós temos a frequência fundamental, que é a frequência em que o motor ele vai girar, né, que ele vai respeitar, mas a frequência fundamental ela é formada por vários pulsos, né? Eu já falei sobre isso, vou deixar um card, inclusive, para a primeira aula do nosso curso, do nosso treinamento para utilização de inversores de frequência. Lá eu falei como que é construída aquela onda senoidal na saída do inversor de frequência. Ela não é senoidal pura, como na rede elétrica. Nós temos impulsos de tensão que, a depender da largura deles, nós temos um sinal de tensão na saída maior ou menor. Que eu estou representando bem e mal, né? Mas, enfim, é algo parecido com isso aqui. Nós temos vários impulsos de tensão e, a depender da largura desses pulsos aqui, nós temos um nível de tensão resultante maior ou menor. Esses impulsos de tensão aqui, eles se dão na casa aí dos kHz. Nos inversores, eles chegam, às vezes, em alguns modelos, a 16 kHz, 20 kHz, até mais. Existem modelos com frequências ainda maiores. Então, vamos supor, no caso, pegar um valor médio, 10 kHz. 10 kHz são 10.000 pulsos desse aqui para formar essa senoide aqui, que é uma resultante. Então, como nós temos muitos pulsos, a frequência é muito maior, a velocidade com que esse capacitor se carrega e se descarrega é muito maior.
E se eu tenho mais frequência, eu tenho mais corrente também. E lembra que eu falei que esse capacitor ele era praticamente desprezível, né? É um valor muito baixo. Mas como a frequência de 60 Hz, esse motor ele foi construído para trabalhar com 50 ou 60, depender de onde ele é, de que país, para qual país que ele é destinado, né? Aqui no Brasil, 60 Hz. Então ele é produzido para trabalhar com 60 Hz. Mas aí com o inversor de frequência eu coloquei 10 kHz, apesar da frequência fundamental ainda ser 60 na saída do inversor, mas ela é formada por vários pulsos, então acaba se tornando uma frequência de 10 kHz, por exemplo. Isso aí pode ser ajustado no inversor. Então, se é 10 kHz, esse capacitor aqui nós temos uma frequência muito maior e, consequentemente, essa corrente aqui, ela passa a ser uma corrente que não é desprezível mais. E por onde que vai sair essa corrente aqui? Nós temos o capacitor aqui e o espaço onde a resistência é menor para que essa corrente possa ser enviada para a Terra. A corrente ela sempre procura a Terra, né? A tensão sempre, o potencial, na verdade, ele sempre vai procurar a Terra. Então, nesse entreferro aqui, a resistência é maior, a resistência do ar, enfim. O lugar mais fácil para esse potencial ser drenado para a Terra é no rolamento do motor. Porque no rolamento nós temos uma proximidade muito maior, né? Apesar de que as esferas elas estão envoltas aí em graxa e teoricamente o metal ele não está tendo contato, mas em algum momento específico, assim como um raio ele acaba rompendo a isolação do ar, em algum momento as esferas também elas vão encontrar um local ali onde a graxa está mais condutiva, onde tem menos graxa talvez, e vai ocorrer uma pequena descarga elétrica entre as esferas e a carcaça aí do rolamento. Então nós teremos arcos elétricos que vão se abrindo dentro desse rolamento em alguns instantes, e esses arcos elétricos, assim como quando você vai, todo mundo já viu aí um alicate que foi utilizado por alguém que cortou fase neutra ao mesmo tempo e fechou um curto, né? Abre um buraco no alicate. Então, em menor escala, é lógico, mas a mesma coisa acontece no rolamento. O rolamento ele vai acontece uma corrosão no rolamento por conta dessas pequenas descargas, e aí a pista do rolamento ela fica totalmente danificada. E isso não acontece de um dia para o outro, né? Mas a vida útil do rolamento ela acaba encurtando por conta dessa questão da frequência. Então quer dizer que não dá para usar inversor? Não é isso, mas tem que tomar um cuidado com a frequência. O ideal é que se trabalhe até 5 kHz. No exemplo eu citei 10 kHz, né? Mas o ideal é que trabalhe até 5. Mas os inversores de frequência eles dão possibilidade de configurar frequências muito maiores para determinadas situações onde se precisa uma frequência maior, então eles dão essa possibilidade. Cabe à pessoa que está parametrizando escolher a frequência ideal. O que é ideal? O ideal é a menor frequência possível sem que o motor fique gerando um ruído muito alto, porque à medida que a frequência desse chaveamento aqui ela é menor, o motor ele passa a fazer mais ruído. Na verdade, o ruído ele passa a ser audível, ele entra no espectro onde o ser humano é capaz de escutar. Então, se você configurar para 1 kHz, por exemplo, a partir do momento que você liga esse motor, ele começa a dar um barulho muito alto. Então, isso não é desejável também. Então, você configura com 1 kHz, escuta o motor. Se ele está fazendo ruído, aumenta para 2, por exemplo, e vê se vai dar ruído. Se continua dando ruído, aumenta para 3. E vai indo até quando for necessário, sem que o motor faça um ruído excessivo, mas sem também que a frequência seja muito alta. Como eu falei, 5 kHz seria um limite ainda bem aceitável. Acima disso, já começa a ser cada vez mais perigoso. Mas até 5 kHz está tranquilo. O que acontece à medida que eu aumento a frequência? Existe uma questão também em relação ao isolamento das bobinas do motor, aqui no estator. As bobinas, elas têm uma tendência maior, à medida que eu aumento a frequência, tem uma tendência maior de romper a isolação. Então, pode acontecer de entrar em curto, mas isso também é a longo prazo. Assim como no rolamento, o problema ele não vai acontecer no mesmo instante, mas a longo prazo, quanto maior a frequência, pior para o isolamento das bobinas. Em relação ao rolamento, como eu acabei de demonstrar aqui, para o rolamento, quanto maior a frequência, é pior para ele também. Então, resumindo, se eu aumento a frequência aqui desse chaveamento, eu vou ter uma diminuição da vida útil do isolamento das bobinas aqui do estator.
Vou ter também uma diminuição da vida útil do rolamento e também eu tenho mais ruído elétrico na rede. Quanto maior a frequência de chaveamento aqui, quanto mais pulsos eu dou, pior para a rede, vou ter mais geração de ruído harmônico. Mas por outro lado, se eu diminuir muito a frequência, o que vai acontecer? Eu vou ter muito barulho aqui do motor e também tem uma questão que não é tão significativa, mas quanto menor a frequência, mais calor eu vou gerar, porque quanto menos pulsos, menos senoidal vai ficar a minha rede. Ela passa a se tornar muito quadrada quando eu tenho uma frequência de chaveamento muito baixa. E isso aqui, o fato dela ser mais quadrada assim, acaba aumentando a geração de calor dentro do motor. Mas como eu falei, isso não é tão significativo. Então, o que deve ser levado em consideração é mais o ruído mesmo e deixar a frequência mais baixa possível. E é por isso que pessoas ignorantes, não no sentido pejorativo da palavra, no sentido de não conhecer mesmo, pessoas ignorantes acabam tendo mais certeza das coisas. São tantos nuances, tantas coisas que não são percebidas, mas que acabam sendo nocivas para as instalações elétricas e também mecânicas, como nesse caso. Eu aprendi isso não tem muito tempo e me coloco na posição de ignorante também. Eu jamais imaginaria que a programação incorreta de um inversor de frequência poderia causar um desgaste precoce no rolamento. Então não tenham vergonha de se sentirem ignorantes, porque isso vai servir de combustível para que possam estudar mais e mais e tendo prazer também em estudar. Não estudar só de maneira forçada, mas tendo prazer. Existe um outro efeito indesejado também, dessa vez nas bobinas, nos enrolamentos do motor, causados também pela frequência alta de chaveamento do inversor de frequência. Então se você quiser saber mais sobre esse assunto, deixa um comentário aí, me fala que você tem interesse, para que eu saiba quantas pessoas estão de fato interessadas nesse tipo de conteúdo, para que se não tem interesse, de repente eu nem perco meu tempo gravando esse tipo de vídeo. Mas caso tenha pessoas interessadas, então eu posso trazer esse assunto também. Como que a alta frequência de chaveamento do inversor pode prejudicar as bobinas do motor. Por hoje é isso, então não esquece aí de deixar o like, deixa um comentário também, por favor se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para que nós possamos continuar gravando esse tipo de conteúdo aqui para o canal. Até lá!